para virem aqui à frente, todas comigo aqui agora, todas as crianças, podem vir aqui. Antes de irem, eu quero orar com vocês aqui. Todas as crianças, podem vir. E temos muitas, não é? Se você deseja fazer parte desse ministério, fale com a irmã Leonília, com certeza você será bem-vindo, bem-vinda. Pode subir aqui, todas vocês. Clarinha, você vai orar para nós? Você ora para nós? Ora. Amém. Olha só que maravilha. Podem vir, nós vamos esperar todas chegarem aqui. Amém. Mais alguma? Pode chegar, pode vir para cá. O pastor vai esperar vocês. Amém. Clarinha vai orar para nós. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te agradeço pela mamãe, pelo papai, pela minha vida. Abençoe a igreja, abençoe que nenhum mal nos aconteça, abençoe todas as pessoas, abençoe que todo mundo esteja saudável, abençoe todas as coisas. Clamamos em Jesus, amém. 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 Deus abençoe vocês. Podem ir para o culto. E chegando ao final do culto, os papais podem ir lá, as mamães, e buscarem as crianças. Deus abençoe todas vocês. Amém? Por favor, abram suas Bíblias no Salmo de número 23. Como eu disse hoje pela manhã, eu quero, irmãos, passear, eu quero adentrar o livro de Salmos com os irmãos. E como eu disse, nós não vamos expor todos, porque são 150 salmos, e nós vamos aos poucos conhecendo a teologia, a aplicabilidade de cada um dos salmos da Bíblia. Nós temos dentro do livro dos salmos 5 grupos de salmos, 5 livros dentro do livro de salmos. E nós vamos então analisar alguns desses salmos com os irmãos, e eu quero começar por esse que é talvez o salmo mais conhecido da igreja de Jesus, que é o Salmo 23. Hoje, eu quero pensar com vocês sobre os versículos 1 a 3, semana que vem, permitindo Deus, nós terminaremos o salmo pensando nos versículos 4 a 6. Eu queria, mais uma vez, ler esses versículos para os irmãos. O Salmo 23 diz assim, agora numa tradução um pouco diferente, diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse salmo, irmãos, o Salmo 23, também chamado de Salmo do Pastor, é uma das mais belas literaturas da Bíblia. Ele apresenta o Senhor como pastor de seu povo e aquele que supre as necessidades de seu povo. E quando nós lemos o Salmo 23, talvez você já tenha pensado, ele é um salmo de Davi. Talvez você já tenha pensado que, quando Davi compôs, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava assim, à tardinha, deitado numa relva verde, com a sua harpa, olhando para as ovelhas, pastando, e de repente, ele pensou o seguinte: já sei, vou compor uma melodia, vou compor uma música, falando do pastor. Eu quero falar de Deus como meu pastor. Muitos pensam isso, mas não é bem assim que tudo aconteceu. Alguns estudiosos dizem que, muito provavelmente, Davi compôs esse salmo já em idade avançada, depois de ter vencido o seu filho Absalão. Davi já era idoso. E pelo que parece, Davi estava em algum momento fazendo uma retrospectiva da sua vida, e ele deve ter se lembrado de tudo
tudo o que aconteceu com ele desde que Samuel foi lá na casa do seu pai e o ungiu para ser rei de Israel. Ele deve ter se lembrado de tantas e tantas situações vivenciadas por ele, quando ele venceu o gigante Golias, quando ele serviu a Saul e depois, inexplicavelmente, Saul se voltou contra ele e ele teve de fugir 10 anos de Saul, dormindo ao relento, escondendo-se em cavernas. Houve momentos em que Saul quase lançou mão de Davi, mas ele escapou das mãos de Saul. Ele deve ter se lembrado quando se tornou rei, primeiramente do reino de Judá, depois todo o reino unificado. Ele deve ter se lembrado do seu pecado terrível cometido com Batseba, toda a disciplina do Senhor sobre a vida dele, todo o sofrimento que ele teve, e mesmo assim o Senhor cuidou dele, o Senhor o alimentou, o Senhor o pastoreou. Então, alguns estudiosos são de comum acordo em dizer que esse salmo foi escrito nos derradeiros momentos de Davi, quando Davi já era idoso e provavelmente depois de ter vencido o seu filho Absalão. Vocês sabem da história, naquele momento difícil que ele enfrentou, quando Absalão usurpou o trono e se rebelou contra o próprio pai. Então, o Salmo 23 é um salmo da lembrança de Davi, é um salmo que foi composto quando Davi percebeu que ao longo de toda a sua vida, ele havia sido pastoreado pelo Senhor. E Davi era um pastor. O Davi, ele sabia muito bem, ele entendia muito bem de ovelha. E aqui eu quero abrir um parêntese, e quero convidar os irmãos, porque para entender o Salmo 23, nós temos que adentrar o universo de uma ovelha. Nós temos que entender o que era uma ovelha. O que é cuidar desse animal sui generis, esse animal peculiar, porque não é fácil cuidar de ovelha. Então Davi sabia muito bem o que estava escrevendo, porque ele se comparou a uma ovelha, e ele olhou para o Senhor como aquele que havia cuidado dele durante toda a sua vida. E é interessante que Davi começa o salmo dizendo o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Como é bom, irmãos, como é bom saber que nós temos um pastor particular, exclusivo nosso. Como é bom saber que nós temos um pastor que cuida de nós, um pastor que está conosco, todos os momentos de nossa vida, que não se afasta de nós, um pastor que conhece as nossas peculiaridades, as nossas manias, as nossas esquisitices, um pastor que sabe exatamente como lidar conosco. Como é bom saber disso, porque se nós entendermos o que era uma ovelha e toda a complexidade que exigia-se para se cuidar de uma ovelha, aí você vai entender que sim, nós nos parecemos com ovelhas mais do que imaginamos. Ovelhas eram seres delicados, e o principal, eram seres que dependiam totalmente do pastor. Uma ovelha não sobrevivia sozinha, ela precisava de um pastor que fizesse tudo. Uma ovelha, ela era incapaz de providenciar o próprio alimento, ela era incapaz de se proteger dos predadores. Não é à toa que Jesus, quando conta a parábola do bom pastor, ele diz que o bom pastor, no caso ele mesmo, mas ele contando essa parábola, ele vai dizer que o pastor, quando uma ovelha se extraviava, ele deixava no aprisco as 99 e ia à procura daquela ovelha. Por quê? Porque o pastor sabia que se aquela ovelha ficasse sozinha, ela morreria.
Então ele ia imediatamente à procura dela, e quando ele encontrava aquela ovelha, ele se alegrava, e voltava com ela e a colocava no aprisco, porque sem o pastor a ovelha morre. E eu quero dizer uma coisa para vocês: sem Jesus nós estamos mortos. Não há como sobrevivermos sem Jesus. Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Toda vara que permanece em mim, essa dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Nós somos seres indefesos, somos seres complexos, somos incapazes de produzir a nossa própria salvação, somos incapazes de sustentar a nós mesmos. É por isso que nós somos sim como ovelhas. E como é bom, e como isso nos dá segurança de saber que nós temos um pastor que, apesar de tudo, ele nos ama. Ele ama você, meu irmão. Ele ama você, minha irmã. Olhe para você mesmo nesse momento, faça uma análise de você. Quem é você? Não precisa me dizer, não precisa me responder, mas agora, em segundos, quem é você? Quais são as suas características aí, rapidamente, vai pensando. Quem é você? É complicado, não é? Você começa a pensar, você começa a se lembrar de algumas dificuldades. Pois bem, Deus, o nosso pastor, o Senhor que é o nosso pastor, conhece cada uma dessas características que você tem. E Ele está ali, perto de você, pronto para te pastorear. Então quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, provavelmente ele estava lembrando de toda a sua vida, e ele estava realmente rememorando cada situação difícil na qual ele se encontrou, e como o Senhor cuidou dele em cada uma dessas situações. Ele foi percebendo que se não fosse o Senhor, ele não estaria onde estava, ele não teria chegado onde chegou. E eu garanto uma coisa para vocês, eu estou aqui hoje, cuidando dessa igreja, como pastor dessa igreja, unicamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. E eu, 35 anos depois, quando eu faço essa recapitulação, eu não tenho outra explicação para dar para os irmãos, a não ser o fato de que o Senhor me pastoreou todo esse tempo. Porque sem Ele, eu não estaria onde estou, sem Ele, eu não seria quem eu sou, sem Ele, eu não teria o que eu tenho. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Você pode dizer isso, o Senhor é o meu pastor. E aí Davi diz assim, nada me faltará. Por quê? Porque era papel do pastor providenciar tudo para a ovelha. Nada podia faltar para uma ovelha, nada. A seguir agora, ele vai começar a elencar algumas questões que eram imprescindíveis para que uma ovelha pudesse sobreviver. E Davi está dizendo, assim como eu, enquanto pastor, precisava lutar, precisava me esforçar para proteger, para suprir todas as necessidades do meu rebanho, assim o Senhor fez para comigo. Nada me faltou ao longo de toda a minha vida. Irmão amado, irmã amada, fale para mim, o que é que faltou para você, ou o que é que tem faltado para você na sua vida? Tudo o que precisamos, o Senhor nos dá. O apóstolo Paulo fala que o Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele supre todas as nossas necessidades, nada nos falta. E agora, eu queria que você entendesse comigo, eu falei para você que ovelhas eram seres complexos, ainda são, muito complexos, são seres delicados, que precisam de um pastor que tenha o entendimento disso e que seja perito mesmo, para que a ovelha ela não tenha falta de nada e não possa de alguma forma
se adoecer ou deixar de se desenvolver como ela deve se desenvolver. Então Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora ele começa a mostrar, através dos próximos versículos, algumas coisas que ele como pastor tinha que providenciar para os rebanhos, para as ovelhas. A primeira coisa que ele fala no versículo 2 é o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos. Escute uma coisa, uma ovelha, ela não se deitava enquanto ela não se alimentava. A ovelha, para se deitar, ela tinha que ser saciada, ela tinha que ser alimentada. Se ela não se alimentasse, ela não se deitava. Então qual era o papel do pastor? O pastor tinha que procurar pastos. Ele tinha que procurar locais onde havia pastagem para as ovelhas. E nós estamos falando aqui de uma região onde só havia pastos, não é? E pasto suficiente para as ovelhas depois do período de chuvas. E a maior parte do ano era um tempo mais árido. Vocês vão se lembrar lá em Gênesis, quando Jacó manda José ir atrás dos seus irmãos para saber notícias deles, porque há muitos dias eles estavam fora de casa. Os irmãos de José eram pastores. José então foi à procura de seus irmãos. Ele encontra um homem e pergunta: onde é que estão meus irmãos? E o homem diz assim: eu os ouvi dizer que iam para Dotã. Por quê? Porque eles ficavam vagando daqui para lá, migravam o tempo todo para encontrar pastos para as ovelhas. Esse era o papel do pastor. E quando as ovelhas se alimentavam desses pastos, aí sim, elas deitavam e descansavam. Era o momento onde o pastor também poderia descansar. Então Davi está dizendo: ele me faz deitar em verdes pastos. O Senhor é nosso pastor e ele também nos faz deitar em verdes pastos. Sabe por quê? Porque ele é aquele que nos sacia, é aquele que mata a nossa fome, ele é o nosso alimento. E ao longo da vida de Davi, ele realmente, a palavra não nos fala sobre o que é que estava na mente de Davi quando ele diz verdes pastos. Mas eu imagino que Davi, quando ele está compondo esse salmo, ele está se lembrando dos momentos onde sua alma foi saciada, dos momentos quando ele encontrou fartura em Deus. Davi era alguém que se preenchia de Deus. Não é à toa que ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Então ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque ele me faz deitar em verdes pastos. Eu descanso nele porque ele sempre me sacia. Porque uma ovelha, ela não deitava se ela não estivesse satisfeita, se ela não estivesse de barriga cheia. Esse era o primeiro desafio. Mas há um outro desafio aqui. Preste atenção. Davi está dizendo que além de fazê-lo deitar em verdes pastos, o Senhor também o conduzia às águas tranquilas. Por quê, pastor? Por que é que Davi escreveu isso? Porque a ovelha, ela é tão delicada, ela é um animal tão cheio de peculiaridades, que uma ovelha não bebia água corrente. O que os pastores tinham que fazer? Eles tinham que providenciar represas em alguns locais, temporárias, para que aquela água pudesse subir e ficar um pouco mais calma, para que os rebanhos pudessem vir e beber. Você não conseguia levar uma ovelha para um lugar onde houvesse correnteza, porque ela não beberia aquela água. Você precisava de alguma maneira providenciar uma represa ali com galhos, com pedras, para que aquela água pudesse subir, aquela correnteza pudesse diminuir, aquele conjunto de águas precisava ficar um pouco mais calmo, para que as ovelhas pudessem beber. Estranho, não é? Pois é, assim era uma ovelha. E aí Davi está dizendo: ele me faz deitar em verdes pastos, e ele me guia mansamente às águas tranquilas. Salmo 30
versículo 5 diz assim: no seu favor, a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Davi teve momentos de tribulação? Teve. Davi teve momentos de medo? Teve. Davi teve momentos de dificuldade? Teve. Mas o Senhor também era aquele que colocava Davi nos seus momentos de quietude, nos seus momentos tranquilos. Por isso é bom ter o Senhor como nosso pastor. Irmãos, analisem para vocês verem. Todos nós estamos sujeitos a isso, somos ovelhas. Todos nós estamos sujeitos a isso. Enfrentamos dificuldades, problemas, mas o Senhor é um pastor tão fiel que, vez ou outra, Ele permite que nós passemos por momentos de calmaria, momentos de tranquilidade, quando nós podemos parar e perceber que Ele esteve conosco, que Ele realmente cuidou de nós. É isso que Davi está dizendo aqui. Ele me leva às águas tranquilas, Ele refrigera, Ele me leva às águas tranquilas. Veja só o que ele vai dizer aqui também. Veja só, refrigera a minha alma. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me leva às águas tranquilas e Ele refrigera a minha alma. Porque depois de uma intensa caminhada com as ovelhas estão sedentas, as ovelhas querem beber água, então elas podem saciar a sede naquela água tranquila na qual elas se encontram, porque o pastor providenciou isso, e isso faz com que elas recobrem a força, a energia, para caminharem um pouco mais, para caminharem no outro dia. A palavra refrigerar aqui, ela está relacionada no hebraico ao sentido de renovar, restaurar. Você já teve aquela experiência de passar por um momento de extrema dificuldade e aí um desânimo se abate sobre você? Te dá uma vontade de abandonar tudo, te dá uma vontade de deixar tudo, parece que você quer desistir. Aí você chega perto da sua esposa e você fala: não aguento mais, eu vou entregar, eu vou pedir para sair, eu não dou conta mais dessa situação. E aí a sua esposa fala para você: calma, ore ao Senhor, vai falar com o seu pastor. E aí você vai conversar com o Senhor e você lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque a Bíblia diz isso. Você tem um momento com Ele e de repente, quando você termina aquela oração, quando você levanta, você está completamente renovado. Parece que Ele tirou de você todo aquele peso, toda aquela tristeza, toda aquela preocupação, e Ele renovou as suas forças. Você já teve essa experiência? Ou então você vai deitar, você ora, você vai descansar, e no outro dia você está totalmente renovado. Essa foi a vida de Davi. Quantas e quantas vezes Davi esteve próximo da morte, Saul quase lançou mão de Davi, ele teve que enfrentar perigos e mais perigos, teve que enfrentar inimigos dentro da própria casa. Há momentos em que Davi parece estar desesperado, mas o Senhor sempre renovava as forças de Davi, e ele se revigorava, ele se fortalecia no Senhor, e ele enfrentava mais esse desafio, e mais um, e assim a vida de Davi foi isso. Foi um constante vencer de dificuldades e problemas e mais dificuldades, porque o Senhor era aquele que sempre renovava as forças de Davi. Deixa eu dar um conselho para você. Quando você estiver assim, cansado, desanimado, abatido, achando que o mundo todo está contra você, parece que o mundo está desabando sobre suas costas, você parece que não consegue mais caminhar, eu vou te dar um conselho: vai falar com o seu pastor. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com o seu pastor. E vai falar com ele: Senhor, está difícil, está complicado. Eu confesso para o Senhor que está muito difícil. E você verá o pastor refrigerando o seu ânimo, refrigerando o seu coração, renovando suas forças. Essa é uma experiência que nós temos com o Senhor, quando Ele é o nosso pastor. O Senhor é meu pastor,
nada me faltará. O que é que não falta? Pastos verdejantes para você se saciar, águas tranquilas para você beber, não falta refrigério para você. E Davi continua: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Há um tempo atrás eu assisti um filme, uma obra-prima da cinemateca hollywoodiana, chamado Baby, o Porquinho Atrapalhado. Quantos já viram esse filme aqui? Qual era o sonho do Baby? Ser um cão pastor. Lembram disso? Ele queria ser um cão pastor. E aí havia lá os cães que ajudavam o dono no pastoreio das ovelhas, e havia uma competição de cães pastores naquele vilarejo. E o cão que ajudava e que participava daquela competição, ele acidentalmente mordeu uma ovelha, e ele foi impedido de participar daquela competição. Mas havia ali um super-herói anônimo que podia ajudar aquele dono. Quem era? O Baby. E ele tinha todo um jeito de tratar com as ovelhas, não é? E as ovelhas tinham que obedecer alguns protocolos, elas tinham que caminhar por um caminho estabelecido e ser colocada dentro do aprisco em um tempo especificado pelos juízes. E Baby faz isso com uma maestria fenomenal. E ele consegue realizar o sonho dele de ser um cão pastor. As ovelhas, elas seguiam ali, caminhavam onde o Baby as conduzia e levava as ovelhas para o aprisco. Se você não viu esse filme, veja. Ele é maravilhoso, não é? É um filme para crente ver. Porque, sinceramente, tem filme que não é para crente ver, não é? Mas esse é. É um filme para crianças, para jovens e para adultos, né? E eu já vi ele 3 vezes. Baby, o Porquinho Atrapalhado, né? Quando termina, todo mundo achou aquilo uma piada, riram do dono, do proprietário das ovelhas. Ele virou motivo de zombaria. Foi riso que não acabava mais, todo mundo zombando dele, né? Mas o Baby fez tudo tão bem feito que o povo todo se calou, e ele ganhou em primeiro lugar. Aí ele termina e olha para o porco e fala assim: parabéns, porco, né? O filme é muito bom. Mas o que eu quero dizer para vocês? As ovelhas, elas não andam. Você precisa conduzir as ovelhas, sabe, por um caminho plano. É por isso que o pastor tem aquele cajado, porque de vez em quando uma começa a olhar para o lado, ela começa a desviar, o pastor busca a ovelha e coloca naquele caminho. Já há sempre um caminho estabelecido para as ovelhas. Elas têm que andar por aquele caminho sempre. Então, quando um pastor migrava de um lugar para o outro, eles já tinham os caminhos por onde conduzir as ovelhas. E é isso que Davi está dizendo aqui no versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me pelos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Existe um caminho para nós também, um caminho para mim e para você. É o caminho da justiça. É o caminho que o Senhor estabeleceu. De vez em quando alguns se desviam desse caminho e começam a ouvir coisas que o Senhor nunca ensinou, que o Senhor nunca falou. Hebreus 13:9 diz isso: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Infelizmente, há ovelhas que estão saindo desse caminho da justiça, mas aqui Davi está dizendo: eu não tenho outra explicação para a minha vida, a não ser o fato de saber que quem me conduziu por essas veredas, por esses caminhos, foi o Senhor, foi o meu pastor. Então, como é bom ter um pastor só para você. Como é bom você poder dizer: o Senhor é o meu
pastor. Porque tudo isso que Davi disse aqui vai acontecer com você, meu irmão, vai acontecer com você, minha irmã. Eu quero aprender aqui, nesses 3 primeiros versículos, algumas coisas. Eu gostaria de aplicar isso na nossa vida. Por isso que o tema das minhas exposições, a partir de hoje no Salmo, será Salmos de ontem e de hoje. Porque eu quero aprender, eu quero aplicar a nós, para a nossa vida. Eu quero extrair daqui algumas aplicações para a nossa vida, nesses 3 primeiros versículos do Salmo de número 23. Porque o Senhor é nosso pastor, nada me faltará. Nós veremos semana que vem outras questões envolvendo o pastoreio do Senhor. Mas hoje eu quero aprender o seguinte com vocês. Primeiro, somente aqueles que se tornam ovelhas do Supremo Pastor têm o que ninguém mais tem. Existe uma coisa que nós chamamos de graça comum. O que é graça comum? Graça comum é aquilo que todo mundo tem. É a bondade do Senhor sobre todos, justos e injustos. O sol brilha sobre justos e injustos, a chuva cai sobre justos e injustos, o ar, ele está aí para justos e injustos. Existe uma graça comum do Senhor sobre todas as suas criaturas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e eu vou falar com toda a convicção do meu coração. Para aqueles que se tornam ovelhas do pastor, existe uma graça especial. Deus tem um cuidado especial para com aqueles que se tornam ovelhas do seu pasto. Ele cuida de maneira especial de nós. Ah, irmãos, se eu tivesse tempo, se eu pudesse contar para vocês experiências desse pastoreio do Senhor. De vez em quando eu e minha esposa, ou nós estamos viajando, ou nós estamos juntos conversando. Essa semana nós estávamos comemorando o nosso aniversário de casamento, e nós estávamos falando sobre isso, fazendo uma recapitulação desses 22 anos de matrimônio, e nós estávamos falando, meu bem, até aqui, quem cuidou de nós foi o Senhor. Porque não há como explicar o que eu e minha esposa sentimos, ou somos, ou temos, se o Senhor não estiver inserido na história. Eu não sei, aqui nesta noite, não sei se há alguém aqui que veio a convite de alguém e ainda não entendeu essa questão da importância de se professar a fé em Jesus. Eu quero dizer para você, entre para o aprisco do Senhor, seja uma ovelha do Senhor, e você terá aquilo que até então você não teve. Você vai entender por si só o que eu estou dizendo. É um carinho, é um cuidado especial, é um sentimento de paz, é um sentimento de proteção, de segurança. São questões que você não encontra fora do pastoreio de Jesus. Davi, ele se sentia assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E não faltou nada para Davi. Ele passou por dificuldades, porque às vezes o Senhor, no seu pastoreio, e nós vamos ver isso mais pontualmente semana que vem, precisará deixar você passar pelo vale da sombra da morte. Ele terá de levar você por esses vales. Mas não é porque Ele se esqueceu de você, não é porque Ele te odeia, é porque Ele sabe que você precisa daquilo. Eu disse para vocês no começo que Deus nos conhece, Ele conhece cada uma das suas ovelhas, e Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Nós achamos que sabemos, mas Ele sabe de fato. E por isso às vezes nós não temos aquilo que queremos. Por quê? Porque eu não preciso daquilo. Deus sabe do que eu preciso. Então, somente aqueles que se tornam ovelhas do Supremo Pastor têm o que ninguém mais tem. Saber que Deus sabe tudo sobre mim, disse R.C. Sproul, e ainda assim me ama, é de fato
meu consolo definitivo. E a segunda coisa que eu aprendo e torno a tocar nesse ponto é que Deus é um pastor que sabe exatamente do que eu e você precisamos. Ele sabe exatamente quando nos conduzir, como nos conduzir, onde nos colocar. Ele sabe exatamente o que é que eu e você precisa. Ele sabe exatamente onde é que eu preciso estar em determinado momento. Porque como meu pastor, é Ele que me conduz. Não é a ovelha que conduz o pastor. E de vez em quando você vê muitas ovelhas querendo ensinar o pastor como conduzi-las. Muitas ovelhas que querem ensinar a Deus como ser Deus. Eu acho isso muito perigoso. Muito perigoso quando você quer colocar diante de alguém uma palavra, ou você quer de alguma maneira dizer algo para alguém que você não tem autorização para dizer. E aí você está diante daquela pessoa, falando aquilo que você entende ser o certo. E aí você coloca o nome do Senhor nisso. E você fala, porque eu tenho certeza de que Deus irá fazer isso na sua vida. Mas você não sabe. Você não sabe se o pastor quer isso para aquela pessoa. Então, quando você faz isso, eu tenho certeza de que o Senhor vai curar você. Eu tenho certeza, porque Ele é Deus. E Ele vai curar você, porque a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e eu creio nisso. Você também crê? Você também crê? Então, eu sei que o Senhor vai curar você. Declare a sua bênção. Deus vai curar você. Cuidado com isso, porque você não sabe se é isso que o Senhor quer para o outro. E quando você faz isso, de certa forma, você está querendo conduzir o pastor. Você está querendo ensinar o Senhor o que é que Ele deve fazer. Cuidado, porque não é assim que funciona. Só Ele sabe exatamente o que é que nós precisamos. Você precisa do que hoje? Você que está conosco visitando, você que está aqui nesta noite. Recentemente nós recebemos aqui uma jovem que esteve aqui, e ela estava bem consternada, parece que estava muito preocupada. E o Senhor a trouxe aqui naquela noite para que ela pudesse ouvir uma palavra de conforto. E quando o culto terminou, ela mesma já estava com um semblante diferente. E ela disse: olha, o Senhor me trouxe aqui porque eu precisava ouvir essa palavra. Então eu quero dizer para você, o que é que você está precisando, o que é que você está buscando, o que é que você procura? Você está precisando de segurança? Deus tem. Você está precisando de paz? Deus tem. Você está precisando de esclarecimento? Deus tem. Salvação? Deus tem. Perdão? Deus tem. Alegria? Deus tem. Ele tem tudo. Ele é o nosso pastor. Por isso, eu quero deixar com vocês essa primeira parte do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Semana que vem, nós vamos entender um pouco mais desse pastoreio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que isso significa? Unges a minha cabeça com óleo. O que isso significa? O meu cálice transborda. Davi sabia muito bem o que ele estava dizendo. Nós vamos entender isso. Mas nessa noite eu quero perguntar para você que está em casa: o Senhor já é o seu pastor? Você já tem no seu coração
essa resposta: sim, pastor, Ele é o meu pastor. Mas, agora, falando de uma maneira bem clara, você que está aqui nesta noite, já tem o Senhor como seu pastor, no sentido de que você entregou sua vida para Ele, seu coração para Ele, você é dele. Você pode dizer em alto e bom tom: o Senhor é o meu pastor. Quando você vê a sua vida, você vê a ação do Senhor no seu dia a dia. Eu quero que nós pensemos nessa noite sobre isso, e eu quero orar com você nesse momento. Se você ainda não tem o Senhor como seu pastor: pastor, eu sou uma pessoa religiosa, eu vou na igreja de vez em quando, mas meu pastor mesmo, eu ainda não sinto o Senhor assim. Que tal, nesta noite, você se entregar a Ele, e Ele ser o seu pastor a partir de hoje? Vamos orar? Deus, nós agradecemos pela Tua palavra, por essa primeira parte que tanto nos abençoou, que tanto nos ensinou. Muito obrigado, porque em Cristo nós encontramos tudo o que precisamos. Em Cristo nós temos tudo aquilo que verdadeiramente necessitamos para sermos realmente aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Mas, ó Senhor, Tu conheces os corações aqui nesta noite, e Tu sabes, ó Deus, se há alguém aqui que ainda não o tem como pastor. Eu quero pedir ao Senhor por esta pessoa. Ó Espírito Santo, fale a esse coração. Se há alguém aqui que necessita entregar a vida para Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador, se há alguém aqui que ainda não é ovelha do seu aprisco, Senhor, convence essa alma, meu Deus, da necessidade disso, porque o Senhor tem pastos verdejantes para nós, o Senhor tem águas tranquilas para nós, o Senhor tem refrigério para nós, o Senhor é aquele que nos conduz pelas veredas da justiça. O Senhor é um pastor completo, perfeito, que sabe de tudo que precisamos, e com o Senhor nós temos aquilo que ninguém tem. Por isso, se há alguém aqui nesta noite que precisa disso, ó Espírito Santo, leve essa palavra até esse coração. Permita que o Teu aprisco cresça nessa noite, Senhor. E que em nome de Jesus, mais uma ovelha seja trazida até o Senhor. Muito obrigado por todo o ensinamento desse salmo. Continue falando conosco. Semana que vem queremos concluí-lo e queremos glorificar o Teu nome, porque sabemos que este salmo é para nós. Obrigado por ser o nosso pastor. Obrigado por estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor fale ao coração de cada um que está aqui nesta noite. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.